E aí, esse ponto que a gente comentou, que o Fábio falou, de, né, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, eu acho que isso é muito fundamental a gente enfatizar. Eu queria que duas pessoas, uma procurasse o texto de Ezequiel 18, verso 23, e outro procurasse o texto de Ezequiel 23, verso 11. E aí, Fabão, se você quiser pegar o texto de 1 Pedro, que vai falar que não tarda a sua vinda, para a gente juntar esses três textos, para a gente entender, né, que Deus ele é um Deus misericordioso, para não ficar nenhuma dúvida com relação a isso, mesmo nas incertezas que a gente vive. Quem encontrou Ezequiel 18, 23, pode ler para a gente, tá bom? O próximo texto é Ezequiel 33, verso 11. Quem encontrou o 18, verso 23, pode ler para a gente, por favor. Terei eu prazer com a morte do malvado? Oráculo do Senhor Javé. Não desejo eu, antes que ele mude de proceder e viva? Obrigado, Cleo. Olha só, ele não tem prazer na morte do mal, do ímpio, do perverso. Qual que é o grande desejo de Deus? Que ele mude, que ele se converta. Não foi esse o conselho que Daniel deu para Nabucodonosor? Ele falou assim: olha, rei, né? Pare de praticar pecado, pare de continuar no pecado, abandone o pecado, pratique a justiça, né? Pratique a misericórdia, afaste-te da iniquidade. Quem encontrou Ezequiel 33, 11? Pode ler para a gente. É um texto semelhante. Senhor, diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel? Você percebe aqui um apelo de Deus? É quase como se Deus estivesse suplicando. Ele fala assim: convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? É um apelo profundo de Deus aqui. Ele fala: minha gente, por que há de morrer? Por que vocês, né, continuam praticando a iniquidade? Vivam, parem de praticar a iniquidade, se convertam, vivam, passem a viver, olhem para o céu, olhem para o alto. Você encontrou aí, Fábio, o texto de Pedro, de 1 Pedro? É 1 Pedro qual? Não sei se é primeiro, né? Não tarda o Senhor a sua vinda, como muitos o dizem. Cadê? É 2 Pedro, né? 2 Pedro, né? Dê pra gente aí, por 2 favor. Pedro 3, verso 9, né? Por isso que você não estava achando, tá vendo? Que eu falei primeira. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha só. E aí a gente vê, né? Por que tarda o Senhor, então, a estabelecer o seu reino de uma vez por todas? Se a gente viu que lá no sonho de Nabucodonosor, do capítulo 2, nós já estamos vivendo no período final. Né? O que falta para aquela grande rocha, que é o reino de Cristo, acertar essa estátua dos impérios mundiais e estabelecer o reino de Deus de uma vez por todas? Né? O que ainda falta? E a gente vê, né, Deus, né, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham ela por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas, senão, todos venham a arrepender-se. Da mesma maneira que Deus foi misericordioso com Nabucodonosor, foi paciente, deu tempo, ele quer também que aqueles que ainda não aceitaram a Jesus também se convertam, também se arrependam. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Por isso que toda vez que a gente vê uma pessoa, às vezes, que está longe do caminho do Senhor, e que muitas vezes elas nos maltratam, nos ofendem, elas perturbam a nossa vida, nós temos que olhar para essa pessoa como alguém que Deus está buscando salvar. É fácil a gente se irar com Nabucodonosor quando a gente lê até o capítulo 3 de Daniel, né? Uma pessoa irracível, bipolar, uma pessoa que é autoritária. Mas em todo aquele momento, Deus estava procurando salvar a vida de Nabucodonosor. E muitas vezes, pessoas que nós conhecemos que têm esse caráter semelhante a do Nabucodonosor,
Deus também está operando e buscando salvar aquela pessoa. E muitas vezes nós podemos ser esse instrumento que Deus quer utilizar, assim como Daniel foi na corte de Nabucodonosor.